Olá, olá pessoal! Seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso Gestão de Fazendas como Saída Operacional. A nossa última aula foi Seja Otimista, espero que você tenha gostado. E hoje a gente vai falar sobre os 3 P's, que é uma aula que está conectada a esse módulo Mentalidade de Dono e também a nossa última aula. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você, caso você esteja assistindo essa aula no YouTube, para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Dessa forma você vai ser notificado sempre que sair um conteúdo novo, seja uma aula, seja um podcast, e aí você vai poder ter acesso a esse conteúdo de forma rápida. Além disso, pessoal, deixa aqui o seu like, né? Dá essa força pra gente, deixa o seu like para que o YouTube entenda que pessoas como você tem interesses parecidos e aí o YouTube ajuda a entregar esse conteúdo. Eu conto aí com o seu apoio, afinal de contas não tem custo nenhum, tá? Então, espero aí que toque o seu coração, dê essa ajuda, plante essa semente aqui no nosso canal, tá, pessoal? A nossa aula de hoje entenda os 3 P's. Por onde que a gente vai começar? Todos nós temos um manual de instruções, todos nós temos uma biblioteca mental, todos nós temos um software onde nós sempre recorremos quando a gente tem um desafio, quando a gente tem um problema, quando a gente se encontra, de frente com uma situação inusitada, ou uma situação de perigo, ou até uma oportunidade. Nós formamos essa biblioteca, nós escrevemos essa biblioteca através das nossas experiências, vivências, dos nossos mentores, através das nossas faculdades, estudos, livros. Então, cada ser humano é único. Na verdade, nós já nascemos únicos, mas ao longo da vida a gente vai sendo cada vez mais únicos. E aí a gente precisa entender que existe uma conversa que acontece dentro da nossa cabeça a todo momento. Para você entender melhor isso, eu quero falar sobre, por exemplo, um processo de vendas. Sempre que você vai comprar algo, você tem uma série de dúvidas, uma série de pontos cegos que você tem que resolver, solucionar. Então, por exemplo, você vai avaliar se a pessoa que está te vendendo, ela parece que é uma pessoa íntegra, se ela é uma pessoa que parece que está te trazendo um bom negócio, ou se é uma pessoa que apenas quer te vender, quer te empurrar algo. Então você faz inconscientemente toda essa análise, levando em consideração todas as compras que você já fez e todos os outros vendedores que você já teve contato. A partir disso, você faz uma comparação de preço, você faz uma avaliação de valor, você faz uma avaliação de necessidade, você faz uma avaliação de custo-benefício. Então veja a quantidade de elementos que estão presentes para que você tome essa decisão. E aí tem uma coisa que a gente chama de estilo explanatório ou estilo explicativo, que tem muito a ver com uma coisa de psicologia positiva também. Se você tem interesse aí de saber mais, você pode buscar sobre. O que é isso, pessoal? É a maneira que você explica para si qualquer coisa que acontece. A história que você conta para si, acaba fazendo com que as coisas realmente vão ou levem para um sentido, para uma direção, ou para outra direção. E como que você explica os fatos, para você de acordo com as premissas que você tem. Então veja que cada pessoa, cada ser humano, cada gestor, cada empresário, ele interpreta de uma forma única os problemas, os desafios que chegam até ele. E aí é importante a gente saber isso para que a gente domine essa conversa e para que a gente tenha a conversa certa dentro da nossa cabeça, para que a gente tenha uma conversa o mais próxima possível da realidade, para que a gente não aumente isso,
não coloque uma lente de aumento sobre esse fato e para que a gente também não diminua. Então, se você faz um plano com a mentalidade negativa, o plano será totalmente diferente se você fizer o plano com a mentalidade positiva, pessoal. Você vai começar um negócio, né? E aí você está com vontade, você está com garra, você está com energia, você acredita no negócio. Você já está vendo o negócio dar certo, né? Você está vendo a sua produção já, você já enxerga, você acredita que vai chover, como é que você vai preparar o solo, fornecedor que você vai comprar, você já está com tudo na cabeça. Aí você traz um sócio, e esse sócio está com ânimo mais ou menos, acredita mais ou menos, né? Então veja que no mesmo negócio nós podemos ter duas pessoas com um plano, né, totalmente diferente e de como as coisas vão acontecer. Então, e muitas vezes isso acontece dentro de uma pessoa só, né, que é essa conversa que você tem com você mesmo. Se a gente lembrar há pouco tempo, né, a questão da pandemia, como que as pessoas reagiram à pandemia? Muitas pessoas ficaram totalmente paralisadas. Muitas pessoas não viram uma saída. Elas ficaram realmente num beco sem saída. Elas se ajoelharam, né? Então foi literalmente ali um checkmate. Agora, outras pessoas, e muitas vezes pode ser que essa pessoa desanimada, se ela conversa com uma pessoa que tem uma solução ou que tem uma estratégia, você vê que essa, vamos chamar assim, essa contaminação, ela pode ser dos dois lados. Uma pessoa que esteja positiva, ela pode ser contaminada por uma pessoa negativa e fazer com que ela se paralise ou que ela desacredite daquilo que ela anteriormente acreditava, assim como uma pessoa negativa pode ser contaminada, mas positivamente, por uma pessoa que enxerga uma solução e enxerga além, né, do que essa pessoa estava enxergando. Na pandemia aconteceu muito isso. Quando a gente pensa no mercado online, né, tiveram várias empresas que tiveram que acelerar, tiveram que inovar, tiveram que abrir, né, ou iniciar uma área de educação à distância, ou fazer planos, pacotes que os clientes iriam usufruir assim que a pandemia passasse. Então, isso aconteceu e acontece todos os dias. E aí, pessoal, eu quero trazer essa perspectiva que eu acho muito interessante, que é o seguinte: empresas ruins são destruídas pela crise, sempre. Empresas ruins sempre vão ser destruídas pela crise. A gente fala, né, que o mercado ele não está disposto a remunerar a sua incompetência. Então, muitas vezes, tem empresas que estão no mercado porque o próprio mercado ele pode ser um mercado novo, pode não ter muita concorrência, né? E aí o empresário ele é beneficiado pela incompetência. Mas quanto mais o mercado vai se profissionalizando, vai avançando, vai evoluindo, ou vai globalizando, por exemplo, vão entrando outros players no mercado. Empresas ruins, sempre que vem uma crise, né, ali passa a régua e quem está dali para baixo cai. Boas empresas sobrevivem às crises. Então, quem está fazendo o dever de casa, né, sobrevive a essa crise, balança, mas não cai. E as grandes empresas se aprimoram, né, com as crises, ou se beneficiam, ou criam, né, a sua própria onda, né, dentro do seu mar, no seu oceano azul. Então, isso não é uma percepção do Túlio, isso é uma constatação que a gente enxerga, né, no mercado, desde que o mercado é mercado. E aí tem outra perspectiva que eu acho interessante a gente trazer aqui, antes da gente falar necessariamente dos 3 P's, que é o seguinte: o que parece injustiça existe em abundância. Podemos enxergar os problemas ou aprender com eles. Pessoal, o que parece injustiça existe em abundância. No mundo, né, se a gente pensar na injustiça como uma planta invasora,
como um mato que cresce aí no seu jardim. Isso é injustiça. E muitas pessoas acham que o mato, que a invasora, ou que aquele percevejo, né? Aquela doença, aquela praga, atua apenas na sua empresa, atua apenas na sua fazenda, atua apenas no seu jardim. E isso não é verdade, né? As injustiças, elas estão presentes em abundância. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldade de gerir tempo, de gerir recursos, de gerir pessoas, né? Então, de formar um time. Então, a diferença é como que nós aprendemos ou enxergamos esses problemas. Ok, pessoal? Então, contextualizando tudo isso, eu quero trazer os 3 P's, tá? Que é exatamente para que você faça essa avaliação de como que você reage frente ao seu dia a dia, né? Ou um problema leve, um problema moderado ou um problema grave. Como que as pessoas reagem? O primeiro P, pessoal, é permanência. Permanência, tá? Eu vou ler aqui, ó. As pessoas que desistem facilmente acreditam que as causas dos maus acontecimentos que ocorrem em suas vidas são permanentes. As que não desistem acreditam que as causas dos infortúnios são passageiras. Então, o que a gente quer dizer aqui? O que a gente quer trazer? Permanência, sabe aquela pessoa que fica remoendo, que não sai do problema, sabe? Que pega aquele problema e vira um problema de estimação. Então, a vida não passa, o rio não passa embaixo da ponte, né? As coisas continuam, ela fica apegada àquele problema. Então, é lógico que nós temos diferentes tipos e níveis de problemas, de situação. Então, essa avaliação, quanto que você permanece nesse problema, né? Quanto que você se apega. Então, você é uma pessoa que consegue trazer a solução para que faça que esse problema seja passageiro, o mais passageiro possível, ou você é aquela pessoa que encontra com outra e fica ali 3 horas, né, falando sobre aquele problema. O segundo P, pessoal, é propagação. Algumas pessoas são capazes de arquivar seus problemas e continuar tocando a vida, mesmo quando um de seus aspectos importantes, como por exemplo, trabalho, relacionamento amoroso, esteja em crise. Outros se descabelam por qualquer coisa, dramatizam. Propagação, pessoal, né? Na vida, nós temos caixas, blocos. Então, nós temos o bloco da família, nós temos o bloco do trabalho, nós temos o bloco da saúde, nós temos o bloco dos filhos, nós temos o bloco dos amigos, da socialização. Então, propagação tem a ver quanto que um problema de um desses blocos, né, seu, interfere em outro. Quanto, né, tem pessoas que, por exemplo, tem um problema pessoal e sai destilando isso para todas as pessoas que ele encontra ao longo do dia. Então, isso acaba perdendo respeito com colegas de trabalho, por exemplo. Então a gente tem que entender aquela frase, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quanto que os seus problemas do trabalho você leva para casa e quantos problemas da casa você leva para o trabalho? A gente não estamos dizendo que não existe uma comunicação, sem dúvida que existe, né? Uma coisa sempre vai impactar e influenciar na outra. Agora, a gente entender e ter essa capacidade de saber que os problemas, né, eles também são passageiros, no sentido de que as coisas estão andando, as coisas estão progredindo. Então, que aquele fato, aquele problema momentâneo, ele não pode parar, cessar essa engrenagem maior, esse propósito maior. Então, propagação, quanto, né, que algo tem a capacidade de se propagar dentro da sua vida de forma 360, global, vamos dizer assim. E o terceiro P, pessoal, é de personalização. O que a pessoa fala sobre si mesma. Em uma situação positiva, o otimista fala bem de si mesmo. Em uma situação positiva, o pessimista se subestima.
Vou trazer aqui um exemplo, pessoal, daquela pessoa que às vezes sempre faz um almoço, uma janta, e aí todo mundo come, estava maravilhoso, mas a pessoa sempre fala, ai, não ficou bom, não ficou como eu gostaria, ai, sabe? Então, como que você fala sobre si mesmo, né? Como que você fala, poxa, dei o meu melhor, olha, entreguei o melhor que eu pude, com as ferramentas que eu tinha, com os insumos que eu tinha, com a competência que eu tenho, com a idade que eu tenho, sabe, no ambiente que eu tenho. Então, qual a história que você conta sobre si mesmo? Tem que tomar muito cuidado com essa questão da personalização, pessoas que são muito perfeccionistas, né? Então, você sempre acha que a causa do problema está relacionada com você. Então, é importante a gente entender isso também. Então, recapitulando aí, pessoal, os nossos 3 P's, né, para que você seja um gestor, um líder mais competente, quanto que as coisas permanecem em você, quanto que elas se propagam e qual que é a personalização que você atribui a esses fatos. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui e o que você achou desse conteúdo e dessa aula. E um grande abraço aí, até a próxima aula.